Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui novamente para mais um episódio do CP Futebol Clube. Eu sou o Carlos Correia, que à minha direita é João Paulo Fontoura, minha esquerda Lucas Melo. Hoje a gente vai discutir ainda o pênalti de domingo, é isso, mas não é só isso. Hoje pela manhã, a gente está gravando na terça-feira. Tá? A CBF divulgou um vídeo onde o presidente da comissão de arbitragem, isso, né, o Wilson Seneme, ele analisou o lance entre o jogador do Botafogo, que puxa ali pela camiseta o Bitelo, e que gerou muita discussão no domingo se foi pênalti, se não foi pênalti. A comissão de arbitragem da CBF defende a opinião de que não foi pênalti. Alguns comentaristas de arbitragem no domingo mesmo já disseram que não foi, outros jogadores e as jogadores alegam que foi, porque foi puxão de camiseta. A gente vai discutir um pouquinho o lance ali a partir das avaliações do Seneme e discutir um pouco mais que isso, se é a atuação do VAR, assim. Eu ia dizer que a gente ia explicar, mas aí é um pouco arrogância da nossa parte. A gente vai pouca pretensão. A gente vai mais debater isso. Mas antes eu quero começar pedindo que o Lucas fale aí o que o Seneme disse, como é que ele explicou o lance. Vai lá, Lucas. Tua missão hoje. Vamos lá, mais uma vez um prazer participar com vocês aí do CP Futebol Clube. E como o Carlos falou aqui, bem falou, o Seneme ele concorda com a decisão de campo do Flávio Rodrigues de Souza, árbitro de São Paulo. Ele disse que nem todo puxão de camisa é pênalti e, pelo que ele falou, depende da intensidade desse puxão. E aí, na visão do Seneme do lance, não foi um puxão que caracterizou pênalti. Na visão dele não teve essa intensidade para marcar o pênalti, por isso ele concordou aí com o árbitro de campo e também o VAR, sendo que nesse vídeo que o CNM analisa também tem o áudio do VAR. O áudio do VAR. Tudo certo, tudo legal, feito pra mim. Nada, tem um braço, a camisa pega a oposta pra mim. Pega a 4. Aí, a 4. Aí. Ele solta, sente esse contato solta. e cai. Ok, Flávio, ouvimos, estamos checando. Ok. Solta a velocidade normal pra mim. Normal. Ok. Aí esse toque, tem esse contato do braço, mas não é impactante pra ele cair. Não dessa forma, entendeu? Derrubar, não é suficiente pra derrubar, tá? Ele sente, sim. Tem um contato com a mão na camiseta, mas não é suficiente. Ó, na minha marca. Guarda, tá, Flávio? Ó, na minha marca aqui, ó. Na minha marca. Tem um possível bloqueio. E ali ali fica claro ali por que o árbitro de campo também fala que ele vê o puxão. Porque se alegou muito no dia, né? Os torcedores, obviamente os torcedores do Grêmio reclamaram muito. Pô, por que o VAR não chamou? O VAR não viu o lance? O VAR viu, né? O VAR viu, o Flávio fala na hora que viu o puxão, mas para ele a intensidade não foi para pênalti e o VAR segue na mesma linha e por isso não foi chamado o árbitro lá na cabine do VAR, porque os dois concordaram com a decisão que teve no campo. Muito bem, então a gente analisa, se você puder voltar para mim, Juliano, lá naquela câmera aberta, né? Na câmera aberta, primeiramente, né? A gente vê a construção através primeiro do posicionamento do árbitro. A gente vê que vem uma bola numa zona difícil para ele, mas ele se aproxima e o Flávio Souza é muito claro no que ele fala, né? Que ele vê um agarrão, mas que o agarrão não impacta a queda do jogador. Muito leve. É muito leve para a queda do jogador. E a gente aí nos remete à regra. O que é agarrão na regra? Agarrão na regra, para o futebol, como é um esporte muito dinâmico, de muito contato físico, para o futebol, o fato de você agarrar a camisa, o simples fato de você agarrar a camisa, não constitui uma infração, né? Ele tem que ter impacto, né, nos movimentos do jogador, tem que impedir ou dificultar para que esse jogador jogue, né? E na nossa visão, corretamente aqui, o Flávio, com bom posicionamento, ele interpreta realmente que essa mão, em princípio, é uma mão que tem potencial para se tornar infração, né? Mas que ela perde peso quando o jogador desiste de acompanhar a jogada e vai ao chão, né? Talvez se ele tivesse seguido na ação e o jogador não soltasse ele, provocaria uma infração, que é a situação de impedir que o jogador jogue, né? Mas realmente não é esse tipo de contato
entre jogadores de agarrão que a gente quer sancionar. Eu vou entregar um bastidor aqui de redação. Achei que não fosse. Eu já ia elogiar vocês pela sinceridade. Vou entregar comigo, um tá? bastidor de redação. Eu ia entregar, se tu não entregasse. exato. Bem claro. A gente estava discutindo esse lance. Não É foi, uma- é não uma foi nem esse absoluta lance. Não, aí que tá. Foi antes, foi na Posso- sexta, Posso né? eu? Vai. E te passo a palavra se quiser fazer uma pergunta. É uma baita coincidência esse assunto vir à tona no final de semana. Sexta-feira a gente Porque na discutiu sexta-feira nós discutimos isso. E o JP disse uma frase que ficou célebre ali na editoria, porque eu e o Lucas olhamos pra ele com a cara de louco, do tipo assim, como assim? Qual era a tua tese, JP? Ainda é. Ainda é. Não é nem tese, é uma opinião. E que de alguma forma ela foi respaldada pelo que disse o CNM. Embora eu, aí sim de forma pretensiosa, eu não precise do respaldo do CNM. Não é nada contra o CNM, nem a favor para ratificar aquilo que eu penso e disse para vocês na redação. Então me sentiria muito pouco à vontade se vocês não trouxessem esse bastidor, porque eu estava esperando vocês falarem para dizer que eu ia trazer esse bastidor, né? Porque de fato ocorreu e eu já pensava isso antes. E o lance, ele é bem como eu penso, né? Embora eu ache que de fato o puxão ele é... Qual é a tua frase? Boa, que bom que a minha frase é que não está na regra que puxar a camisa seja falta. Não era puxar a camisa que ele Não, disse. não, eu falei, aí vocês já estão como amigos meus que são, têm direito de brincar. Eu falei que pontapé não é falta. eu disse chutar a bunda de um cara, né? Porque eu dei um seguinte exemplo, que ele é fictício, mas assim, o outro time tá atacando, porque hoje tem o VAR, né? Esse exemplo talvez anos atrás não fosse. O time tá atacando, eu sou o atacante do outro time. Eu pego e chuto a bunda do zagueiro, assim, de sacanagem. O VAR vê, vai parar o jogo, andar 100 metros pra trás pra dar uma falta aqui, porque eu dei um pontapé na bunda do zagueiro. Eu jogava botão quando era criança. Tinha uma época que os guris faziam isso. Não, foi falta, o juiz deu. Só para elucidar aqui, para todo mundo que tá acompanhando, este assunto vem à tona depois do pênalti do Flamengo, né? Do Arrascaeta. O assunto da nossa redação, tu diz? Sim, da redação do nosso... Não lembro de qual. Depois do pênalti do Arrascaeta na Copa do Brasil. Isso. E há o toque do Madison, mas na visão do JP já não tinha sido pênalti. Então me sinto bem à vontade, talvez não, acho que provavelmente é uma posição antipática da minha parte para com o público, mas eu ratifico aquilo que eu disse para vocês sobre o puxão de camisa e que o lance, para mim, infeliz coincidência, aconteceu no domingo seguinte e resultou um monte de debate, inclusive esse nosso. Para mim, não foi pênalti, há o puxão, mas o puxão... Aliás, eu não sabia tantos detalhes da regra como o CNM explicou, eu gostei da explicação dele, tá? O que derruba o Bitelo não é nada, ele se atira no chão para trás, talvez não, com certeza, porque existe o puxão, mas não seria o suficiente para derrubar ele. Exatamente, o puxão houve, foi claro, e até para o que eu comecei a ver depois de ter falado tudo aquilo é que o puxão foi de fato forte, só que o Bitelo está numa posição firme, ele está estabilizado, ele enxerga de fato a cabeça do puxão, aí ele se atira. Muita gente fala que o puxão é para um lado e ele cai para o outro, na verdade. Ele cai para trás, ele se atira. Ele se atira. E para ser mais sincero ainda do que eu acho que estou sendo aqui, o Carlos não é o assunto exatamente esse, mas nós estávamos aqui na redação, os Carlos estavam de folga no domingo, mas eu já tinha falado outras vezes na presença do Carlos. Pô, por coincidência, vocês dois não estavam no domingo, né? Eu falei na hora do lance do impedimento. Uma casinha desse aí. Não, sobre o impedimento do primeiro gol anulado do Botafogo. Do Cuesta. Do Cuesta. Vou falar rapidinho assim, pra mim também é um absurdo marcar um impedimento por como tem sido marcado, assim, o cara tá na frente, a regra é essa, eu acho um absurdo a regra ser essa. Eu concordo contigo, eu acho que a regra é absurda ser tão pequeno, mas enfim, se a regra tá ali... O impedimento foi bem marcado, eu só sou contrário a essa regra, né? E assim, a não ser que tempo a gente vai ter aqui, eu acho impossível a gente falar de VAR, né? E eu vou tentar falar um pouquinho, se for me dada a palavra de novo, depois de devolver para vocês, só sobre esse lance, né? Acho que o final de semana, e desde que o VAR foi inventado, principalmente na sua execução no Brasil, é impossível falar de um lance só. Tem por mais decisivo que tenha lances por vir, o problema é quem tá no VAR e quem tá no apito. Se tu quiser, falar um pouco mais sobre isso. Não, eu quero começar justamente discutindo um pouco isso, que acho que é uma das coisas que mais se reclama, que é assim, por que às vezes o VAR chama e às vezes o VAR não chama?
De fato, acho que às vezes tem um descritério. E acho que o problema no Brasil é muito mais falta de critério do que, vamos lá, na falta de uma palavra melhor, sacanagem. Eu acho que não tem... Eu tendo a achar que não tem muito assim, estão roubando para esse time, estão roubando para o outro. Eu acho que a arbitragem brasileira é ruim. Embora já houve casos de roubo. Embora já tenha acontecido. Mas assim, no geral, ela é ruim. E assim, a banca paga, a banca recebe. Às vezes vai ter a favor, às vezes vai ter contra. O CNM, acho que usa nesse vídeo, ele fala que teve outros lances que o Kahneman puxa a camisa e também nem por isso é falta. No mesmo jogo, né? No mesmo jogo, Pra mim, o problema é muito mais falta de critério. Sobre o VAR, essa questão de chamar ou não chamar, o que me parece, e aí eu quero discutir com vocês, é isso. E eu vou pegar como exemplo esse jogo do Grêmio. Se o árbitro tá ali e ele viu o lance, às vezes o árbitro pode não ter visto o lance, aconteceu, ele tá marcando uma jogada e o lance acontece atrás, cotovelada e tal. Agora, se o árbitro viu o lance e o VAR viu o lance, o VAR tá lá para auxiliar o árbitro só, se ele não viu alguma coisa para chamar a atenção. E o áudio, nesse caso, deixa claro que o árbitro viu o lance. Ele diz, eu vi o puxão, mas ele não é o suficiente para marcar o pênalti. Se o árbitro viu o lance, comunicou que viu, e a arbitragem de vídeo também concorda, não tem por que parar o jogo para tu analisar de novo. Do mesmo ponto Exatamente. Vai haver essa parada se houver uma contradição entre elas. A gente até pode discutir assim... Ou se o juiz estiver na dúvida da decisão que tomou. Exato. O que não parece ter sido o caso. Não. Então, assim, eu não acho nenhum absurdo que não tenha sido parado o lance ali. Eu vou ser bem sincero, o lance em si, eu acho que se o árbitro... A gente só pensa isso depois de ouvir, né? Claro. Mas, assim, o lance em si do domingo, pra mim, assim, se o árbitro desse o pênalti, eu acharia normal. Se não desse, eu acho normal, porque não me parece um lance clamoroso, assim, não é algo escandaloso, nem pra sim, nem pra não. Então, ali... Acho que cai um pouco no terreno da interpretação. Só talvez. nessa rodada houve 2 pênaltis mais clamorosos. Exato. Acho que o maior de todos acho que é o do Santos e Goiás. Né? E o do em menor escala, do Palmeiras no Flamengo. O que eu, até um tempo atrás, eu tinha uma tese de que o futebol poderia adotar o mesmo sistema do vôlei e do tênis do desafio. Tu tem direito a 2 desafios por tempo. Se tu pedir o desafio, tu acertou, tu continua com 2, exatamente como é no vôlei e no futebol. Só que de uns tempos pra cá, eu penso o seguinte: se o teu time for minimamente matreiro, ou, como é dizer aqui, copeiro, experiente, é só tu deixar sempre um pedido. Pro último escanteio. No último lance, tu cava um escanteio e bota a bola na área e já pede o lance. Em todo escanteio, se tu olhar em câmera lenta, todo escanteio tem pênalti. Então, assim, acho que essa história do desafio também não ia funcionar muito. Mas queria discutir com vocês, assim, tem como melhorar o sistema do VAR? Ou é isso mesmo e se resume no que o JP falou de que o problema é quem opera o VAR? Posso começar? Vai. Não foi combinado também, mas que levantadinha de bola pra mim. Cara, eu já pensava algumas coisas sobre a arbitragem no Brasil, principalmente muito antes de sequer cogitar que o VAR viesse a aparecer no futebol brasileiro. E, modéstia à parte, acho que a maioria das coisas que eu pensava só se confirmaram com a presença do VAR nos últimos anos e com a presença ou o alcance dos áudios do VAR para o público. Nós somos jornalistas, mas somos público também, consumidores. Né? O que eu pensava, o que eu dizia antes, para resumir bem, só existem 2 tipos de pênaltis, o que o juiz dá e o que o juiz não dá, do ponto de vista prático. Pode esfaquear alguém dentro da área, o cara antigamente não vi, não é pênalti. Eu conheci alguns árbitros antes de trabalhar na imprensa. Muitos se defendiam, e é uma coisa que tu não tem como acusá-los, juiz só apita o que vê. Isso, para mim, está comprovadamente, aliás, eu queria reencontrá-los, está comprovadamente que é a maior mentira da paróquia. Muitas vezes ele vê, né? Ele pode não apitar por algum motivo. Alguma coisa que ele não tenha visto. E não tem como apitar alguma coisa que ele não tenha visto, a não ser que ele esteja mal intencionado, e eu não estou partindo dessa premissa. Tá? Os roubos eu falei antes porque já tem na história do Brasil. Né? Mas o Brasil, que é um país com vários problemas, que a gente nem vai debater aqui, é o único país que ainda não se pode falar de árbitro. Não se pode. Aliás, os árbitros não podem falar deles mesmos. Né? A gente só
fala sobre roubo quando se descobre um roubo. Qualquer um de nós aqui na nossa profissão, ou em qualquer profissão de quem está nos vendo, se lançar a mão numa rede social que roubaram do seu time, os caras vão se incomodar. Ou seja, desse prova contrário, todos os juízes são idôneos. Se não se incomodar é porque não é relevante. É boa que não é relevante. Mas, voltando para a opinião que eu tenho, que ela está sustentada com a presença do VAR e com os áudios do VAR. Né, tentando responder a tua pergunta. Juiz de futebol apita o que quer. As decisões que o juiz toma são porque ele quer. Vai me perguntar, mas então você está botando em dúvida? Algumas coisas sim. O que implica um juiz quando a bola sobe no meio do campo e antes, quando ela está descendo, eu faço assim no Carlos e o juiz dá falta e para o jogo. E se essa bola no final do jogo é dentro da área e sobe, isso é uma grande mentira de que não, a falta, o pênalti tem que ser mais clamoroso. Não, a penalidade é a mesma coisa. A penalidade, o pênalti já diz, é uma penalidade máxima, não a causa. Não precisa ser, o lance pode ser mínimo. Esse toquezinho que muita gente considera falta, se for marcado dentro da área, mas aí como a consequência é pro juiz o problema, dar esse pênaltizinho assim, é um problema pro time que vai sofrer, mas também muito porque a consequência da penalidade máxima vai ser pro juiz também. Então ele não dá, né? O que leva um juiz a quando o cara vai botar num ataque, é derrubado, e bate a falta 1 centímetro para frente, e o cara para porque pode dar gol. Quando o goleiro vai repor uma falta lá no zagueiro, ele atira a bola, pode jogar lá. Então assim, ele vê os dois lances e ele toma a decisão que ele quer. Tu vai me perguntar, por que ele faz isso? Bom, aí eu não tô aqui para responder. E sobre o VAR, uma das coisas que eu acho que pode ser ingênua da minha parte, dentre outras que eu falei aqui, que eu acho que poderia melhorar o VAR, o equipamento VAR, né, o produto VAR, a criação do VAR, é se não tiver árbitro operando e ex-árbitro operando. Por quê? Porque eles têm premissas que os defendem sempre. Sempre o juiz está ali para proteger a instituição arbitragem. Porque os vícios que os juízes têm, é óbvio que eles não vão deixar de ter à medida que deixem de ser juízes, eles estão apitando da cabine. Né? Então, se botar um agrônomo, um vendedor de cachorro-quente... alguém que tenha feito o curso de arbitragem. Que seja, essa pessoa não tem. Aliás, tem muito comentarista de arbitragem que não é juiz, que não apitou nem jogo de botão, tá? O cara que apitou, ele tem vício, e eu não estou fazendo uma condenação dessas pessoas, eu só estou observando o que elas negam ter. Tem vício. Então bota um cara que é médico, um advogado, um dono da Ceasa, ele vai lá, isso aqui é pênalti. Ah, mas vai prejudicar o time da casa. Bom, me chamaram aqui para dizer se isso aqui é pênalti ou não. O juiz pensa na consequência. O passado do jogador conta. O time conta. Então os juízes sempre apitam, dentre outras coisas, na minha visão, o que querem. O que quer. Sempre a decisão, e o VAR mostrou isso. O juiz vê o lance, ele amplia e ele toma a decisão que ele quer, que nem sempre é o que aconteceu. E como ele não se manifesta, só os áudios estão revelando isso. Eles não têm como escapar do áudio mais. E o áudio está mostrando que o cara pode olhar a imagem, não é o caso dessa do Bitelo, que eu concordo, tá? O cara olha, o lance foi dentro da área. Não, pra mim foi fora. E deu. E vai marcar e pênalti vai ser batido. Como eu disse, só existe 2 tipos de pênalti. Não tem como tu ganhar um jogo, uma cobrança de pênalti, se o juiz não dá o pênalti, mesmo que tenha sido pênalti. Lucas, tu quer trabalhar no VAR? Entra até essa questão do juiz, ele ele pode olhar e vai continuar, vai ser orgulhoso a ponto de dar ou não dar algo. Que pega o exemplo do Santos agora, que foi o lance mais escandaloso do final de semana. Tu acha que foi por orgulho? Não acho que tenha sido por orgulho. Pode ser. Eu não acho que tenha sido por orgulho. Não querer pra não dar o braço a torcer? Pra não dar o braço a torcer e não admitir que errou. Pode ser. E aí o juiz vai lá e continua defendendo algo. Nós aqui não sabemos por quê, tá? A gente só sabe uma coisa, que ele decidiu dar. A gente não só foi pênalti porque ele deu. A gente não sabe por quê. Foi no lugar do cara do Goiás. E o cara do Goiás deu entrevista ao dirigente. Perdeu com um pênalti que não houve. Pois é. Esse prejuízo é imensurável. Esse prejuízo é imensurável. Imensurável. E aí o cara vai lá, Ou seja, não precisa ser pênalti para tu perder ou ganhar com um gol de pênalti. Sim. Basta uma coisa, o juiz querer dar. Exatamente. E aí ele tem a oportunidade, o VAR ainda tenta ajudar. Ele vai lá, olha e continua. E às vezes acontece o contrário. Quem quer dar o pênalti está lá em cima. Sim. Os motivos que querem, bom, aí eu não tenho condição de ver. Eu só aponto que o cara quis dar. Sim. Tem vários exemplos. Né? Pra gente encaminhar aí pro final desse vídeo aqui, até o momento em que a gente está gravando aqui, não se tem notícia de que o jogo do Grêmio nessa quarta-feira vai ser adiado.
Ainda não. Mas o Grêmio notificou a CBF de que a previsão do tempo não é nada boa, né? E aí tem essa possibilidade. Exatamente, a gente conversou com o Grêmio nesta terça-feira e eles confirmaram esse contato com a CBF. Até o momento está marcado o jogo, não tem nenhum retorno da CBF. Mesmo horário. Mesmo horário, 7 horas da noite, quarta-feira, decisão aí das quartas de final, quem vencer passa para a semifinal. Está confirmado o jogo até este momento que a gente está gravando, mas o Grêmio entrou em contato porque, claro, a gente sabe aí que vai ter um temporal, ventos muito fortes, então... Acesso horrível ali, né? Exatamente, piora muito o acesso ao jogo. Então tem esse alerta do Grêmio, mas até o momento a gente não tem ainda um posicionamento da CBF que pode ou não, né, adiar esse jogo. O temporal pode ser mais rival do Grêmio do que o Bahia, né? Porque em condições naturais de temperatura e pressão, a vaga do Grêmio à semifinal tá bem encaminhada, né? Pelo que o Grêmio vem jogando e pelo que o Bahia vem jogando. Com o Soares em campo. Soares. Isso é importante, porque o Grêmio com o Soares é um e sem o Soares é depois desse jogo, sabe-se lá quando o Soares de novo. Né? Exatamente, abre aí um tempo, janela, é uma janela do Grêmio sem jogar até o dia 22, se eu não me engano. O Grêmio recebe o Atlético Mineiro na Arena, já que o jogo contra o Corinthians foi adiado, abre essa possibilidade do Soares viajar para a Espanha, enfim, tratar o seu problema no joelho com o médico lá, que é da sua confiança. Certo. Bom, a gente vai ficando por aqui torcendo que só rapidinho, saia o jogo. Não, eu achei até que quando tu olhasse o celular era sobre isso. Em tese, né, em hipotético adiamento, poderia ser o jogo na quinta-feira, o Bahia joga só no domingo contra o Atlético Paranaense, né? Então, às vezes o jogo Isso. Se o adversário jogasse no sábado, a gente já saberia que no possível adiamento quinta não teria. Sim, exatamente. Sim. Ou também, daqui a pouco, claro, eu não acredito nessa possibilidade, mas daqui a pouco... Empurrar mais pra frente? Para o próximo pode ser, eu digo, ainda poderia ser na quinta, do ponto de vista do Bahia, porque o Grêmio não joga no fim de semana. Eu digo até pelo ponto de vista do Bahia e do Grêmio, né? Porque ambos não jogam na outra semana, né? Sim, é verdade. Mas isso. De qualquer forma, a gente torce que o temporal não seja forte, que o ciclone não seja forte, que saia jogo, que todo mundo fique bem e que não tenha lance duvidoso. Mas se tiver, a gente volta e analisa aqui de novo, certo? A gente volta nessa semana aí para analisar daí o jogo do Grêmio e a sequência do Inter também, certo? Valeu.